Olá, meus irmãos, hoje eu vim aqui trazer para vocês um conteúdo extremamente importante e urgente, principalmente para quem vive aqui na Europa. Eu moro aqui há 3 anos em Portugal e o que eu estou vivenciando, o que estamos vivenciando, que é muito sério. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte, já comenta, compartilha com seus amigos, porque a informação que eu vou trazer aqui é de grande relevância e nós estamos aqui assustados e muito preocupados com o que anda acontecendo aqui e com os anúncios, com os alarmes, né, com os sinais que a gente vem acompanhando ao longo desse período, tá? Eu vou trazer aqui para você um vídeo extremamente importante desse homem falando o que está prestes a acontecer aqui. E se isso que ele está falando for verdade, estamos em maus lençóis, estamos realmente em perigo. E esse é um alerta, eu gostaria que vocês ouvissem o que ele tem a dizer. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês, queridos amigos e amigas? Esse vídeo vai ser um complemento a um outro vídeo que eu gravei, intitulado O Aviso. É o segundo aviso. Antes de mais nada, eu quero dizer, conforme eu sempre tenho reiteradas vezes falado, não sou dado a fatos religiosos ou proféticos, mas vim dar a vocês um segundo aviso que é muito importante para orientá-los sobre coisas que notadamente irão acontecer e vocês irão testemunhar isso. O fato importante e marcante aqui não é se eu tenho razão ou não, ou se estou pretendendo ser porta-voz de alguma coisa. Não. Eu fui instigado a dar essa mensagem para vocês. Eu vou cumprir, sobre todos os riscos possíveis que eu possa fazê-lo. Antes de mais nada, torno a enfatizar, eu não sou nenhum adivinho, não tenho bola de cristal, não faço previsões, não realizo profecias. É um aviso. É só isso. Me foi instigado que eu deveria fazê-lo. Eu vou fazer. Embora confesse a vocês que pessoalmente não gosto, mas vou fazer, porque fui instigado a fazê-lo. Daqui para frente, entre o ano de 2025 e 2027, é preciso que todos vocês comecem, desde já, a tomarem um pouco de cuidado com os seus gastos. Ou seja, que vocês exorbitem, ultrapassem os limites pelos quais vocês vivem em relação às suas finanças. Vai haver uma grande transformação no mundo. Uma transformação que vai impactar o mundo todo. Lógico que, tomando como base as informações já existentes na mídia, embora afirmo estas sejam profundamente parciais e controladas, a mídia internacional não está querendo que vocês saibam exatamente o que está acontecendo. Certamente vocês perguntarão, por que você sabe? Essa é uma outra questão. O importante é o teor da mensagem, não é a minha pessoa ou o meu conhecimento, é o teor da mensagem. E eu vou dar algumas recomendações a todos vocês, se me permitem. Evitem o máximo possível, como eu afirmei, exorbitarem-se em gastos neste momento, em contrair gastos, dívidas, seja com banco, cartões, excessos de gastos desnecessários, porque o mundo vai passar por uma transformação muito forte. Vocês sabem como está a situação da Europa, com a ameaça de conflito e guerras. Iniciou-se lá um conflito armado entre Ucrânia e Rússia. Agora começa a se formar bolsões ou pactos entre países. Vocês sabem o que está acontecendo no Oriente Médio, no ataque do Hezbollah e outros grupos terroristas contra o Estado independente de Israel. E aqui não se trata se Israel ou os palestinos, de modo objetivo, sejam mocinhos e bandidos. Isso não conta. O que conta realmente é o conflito que está sendo armado. Não se iludam. Esses conflitos foram devidamente planejados por trás do palco da vida em gabinetes fechados. Há muitos interesses para que esses conflitos surjam. E os conflitos surgindo irão diretamente e proporcionalmente aos interesses desse grupo que está por trás
de todo esse processo, seja os conflitos na Europa, seja os conflitos no Oriente Médio, ou sejam mesmo os conflitos no Pacífico. Enfim, o que eu estou tentando dizer, e a primeira forma que eu posso traduzir isso de maneira clara é: evitem gastos. Nosso país também está na rota de colisão, ou seja, estamos passando um momento muito difícil em nosso país, embora nós tenhamos notícias aqui e acolá advindo das mídias sociais ou das mídias oficiais, ou mesmo até uma desconfiança, um burburinho na sociedade. Não é preciso muita coisa para entendermos que estamos passando por um momento muito delicado, onde o conceito de sociedade, de legalidade e de respeito às regras estabelecidas para a convivência social estão degradando ponto a ponto. A violência está se tornando lugar comum, o desrespeito às leis e, acima de tudo, o abuso de poder, entre outras coisas, estão lenta e gradativamente se instalando no nosso país. Qual é o motivo desse aviso? É uma forma profética? Não, é um aviso. Vocês deverão estar se perguntando: olha, você não é dado a isso. É verdade, não sou mesmo. E se eu estou fazendo é porque fui instigado a fazê-lo, conforme já frisei. A regra número 1 é essa, talvez uma das mais importantes: evitem, no presente momento, gastarem mais do que podem. Segundo ponto mais importante: estejam atentos às informações que advêm do nosso país sobre situações financeiras, econômicas e políticas. As coisas não ficarão fáceis. As coisas tenderão a se tornar muito difíceis. E é preciso que vocês estejam atentos a todas as fontes de informação, cruzando todas elas, porque vocês pegarão o que está na entrelinha. O terceiro ponto do nosso diálogo é que aquelas pessoas que possuem parentes residindo na Europa, ou mesmo em outras regiões do planeta, é preciso deixá-las preparadas, porque os conflitos na Europa irão se intensificar. É evidente que isso não é novidade, nem precisa de bola de cristal. Mas há um detalhe aqui que poucos sabem. Quando a União Europeia foi montada, ela não foi criada com o objetivo de desenvolver a Europa de maneira nenhuma. Ela foi criada como uma panela de fundo para um projeto já pré-estabelecido de destruição de todo o Ocidente. Quando as coisas acontecerem, vocês vão entender o que eu estou falando. A alta taxa migratória oriunda do Oriente Médio e da África para todo o continente europeu desestabilizou toda a Europa, em termos sociais, históricos e civilizatórios. E essa é uma parte da questão. A outra parte da questão é que o conflito entre Ucrânia e Rússia não vai findar. Ao contrário, vai se intensificar. Pode ser que haja ali uma calmaria, mas retornará com outro ímpeto, outra força, na medida que começam a se formar blocos em torno da Rússia, a favor da mesma, em função de um certo combate à Ucrânia e dos possíveis aliados que por trás delas estão, a NATO e a OTAN, e outros grupos interessados a fomentarem os conflitos e a guerra. Em suma, o que eu quero dizer é que para aqueles que têm parentes vivendo na Europa, é preciso deixá-los em alerta, porque vai haver alguns sinais fundamentais de que as coisas vão começar a andar muito rapidamente. Primeiro sintoma, o fechamento das fronteiras terrestres. Segundo, o fechamento das fronteiras aéreas. E o terceiro, o fechamento das fronteiras marítimas. Esses países vão entrar em conflito. Isso não resta a menor dúvida. Todas as grandes guerras que aconteceram na história da civilização, a saber, as mais importantes, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, todas aconteceram ali, próxima à região dos Balcãs, na Europa. Enfim, vamos assistir novamente um germinar de novos conflitos, desta vez muito mais devastadores, embora muitos sejam levados a pensar que poderíamos até estar diante da possibilidade do uso de armas nucleares. Esqueçam, isso não vai acontecer, ao menos no primeiro momento. O que vai acontecer será a intensificação de recursos tecnológicos, biológicos, em que água, alimento e determinados tipos de enfermidades irão surgir em todo o continente europeu, se estenderá pelo Oriente Médio, alcançará a África e possivelmente parte do norte das Américas. É preciso que vocês estejam atentos.
Alguns dirão que isso são os sinais indicativos de que estamos caminhando para o Apocalipse. Não, é bem pior do que isso. Porque afinal o Apocalipse é uma citação religiosa contida num livro que demonstra uma parte do problema. O problema é muito mais sério do que esse. Porque esses conflitos irão gerar escassez, pobreza, mortandade, deficiência e muita dificuldade para as pessoas que lá estão. Então é importante que vocês que possuem, torno a dizer, parentes que estejam na Europa nesse exato momento, ou naquela região periférica, seja na Europa ou leste europeu, comecem a prepará-los para que, assim que notarem os primeiros momentos, os primeiros sinais de que as coisas estão se complicando, o ideal é que saiam de lá. Porque quando esses conflitos se intensificarem, não poderão sair mais. Haverá criação de mercados negros, dificuldade de entrada e saída de pessoas, e cada vez mais se fechará em copa o conflito e não permitirá a entrada ou saída de pessoas. Isso vocês podem anotar, depois vocês conferirão se é verdade ou não o que eu estou dizendo. Por isso é um aviso. O terceiro aviso mais importante é que devemos ter toda a cautela do mundo em avaliar todas as informações que vierem de fora para cá, porque muita coisa será filtrada. Não será permitido ao restante do mundo que saibam exatamente o que está acontecendo na Europa, ou mesmo no Oriente Médio, ou mesmo na região asiática. O que vemos é apenas uma pequena parcela. Uma pequena parcela. Podemos imaginar que aquilo que as televisões internacionais e os meios de comunicação demonstram que seja a realidade, não. É uma pequena parcela. A realidade é muito mais grave. O que está por trás desses conflitos é muito mais sinistro do que vocês possam supor. E o desenrolar e desenvolvimento desses conflitos serão muito mais majestosos e bastante envolventes do que vocês possam supor na sua vã filosofia. A coisa está acontecendo lenta e gradativamente, como a desestabilização da economia global. O euro está sob ameaça, o dólar também, que agora o presidente recém-eleito, 47º, Donald Trump, está tentando revitalizar o dólar, e vai haver uma certa guerra econômica no mundo. E é importante dizer para vocês que, havendo esses conflitos intensificados na Europa, Oriente Médio e Ásia, o comércio internacional e as relações internacionais ficarão altamente prejudicadas. Conquanto isso representa que se criará dificuldade para que países que estavam numa fase de desenvolvimento tenham que estancar, e os obrigará a criar um mercado interno consumista muito forte para consumir seus próprios produtos, ou estabeleçam relações mais prioritárias com seus vizinhos, no caso, no nosso país, América Latina. Mas temos problemas aqui também. Um pequeno grupo acha que pode implantar na América Latina uma espécie de ideia de regime totalitário, o que também não vão conseguir. E vocês entenderam por que não vão conseguir. Isso não me cabe dizer no momento, mas vocês podem estar atentos do que eu estou dizendo. O quarto motivo desse vídeo é que cada vez mais está sendo demonstrado, eu diria enfaticamente diante dos nossos olhos, que temos que nos voltar cada vez mais para dentro de nós mesmos e para Deus, que é a única forma que nós teremos para suportar o que vamos testemunhar e ver. Sim, pode parecer que as minhas palavras sejam um tanto quanto ameaçadoras ou até assumam um tom profético e tornem a enfatizar, não tem nada a ver com isso. Não tem bola de cristal, não tem profecia, não tem previsões. São fatos, fatos históricos que se respaldam, inclusive, no conceito de espiritualidade que eu tenho vendido. Ou seja, vendido no bom sentido. Porque, em verdade, o homem está se afastando gradativamente de Deus. Não quero falar de um Deus imaginário, mas de um Deus real, onde se inspira as relações do amor, da fraternidade e da concordância. Estamos com bilhões de famintos, talvez, provavelmente, para quem tem reportagens ou informações precisas e fidedignas da Europa, milhões de desempregados, sem falar no nosso continente sul-americano, que também está avassaladoramente, o desemprego está crescendo. As inflações estão voltando, não só aqui como nos Estados Unidos, do qual Donald Trump está tentando conter, e na Europa também. É porque vocês não têm acesso a essas informações, a não ser por via de amigos que estão lá ou outros canais de informações que notadamente não são muito populares no Brasil. Enfim, esse quarto aviso é para que vocês estejam atentos a isso, porque são indicadores e sinais de que as coisas começam a entrar num regime ou num caminho muito perigoso. E finalmente o quinto aviso, que é o mais primordial de todos. É importante agora, nesse exato momento,
que todos nós busquemos um pouco mais nos conscientizarmos do nosso papel social. As transformações que precisam ser feitas nos países, inclusive para evitar que isso avance, depende das nações, do povo. Os políticos pouco ou nada poderão fazer para reverter o quadro que está se armando, porque é um pequeno grupo que existe globalmente por trás de toda a situação e o palco da existência social, política, econômica, que deseja armar um conflito para estabelecer prioridades como controle de densidade demográfica, controle da valorização das moedas, portanto, controle do staff da economia global, visando levar ao empobrecimento e, o pior de todos, alimentar conflitos entre nações para que determinados setores da sociedade possam angariar mais recursos. E com isso vão conseguir seu intento. Diminui a densidade demográfica, destrói países, destrói nações, e depois entra com, digamos, os planos mirabolantes de ajuda para que depois possam usufruir de volta, como aconteceu no período do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall e por aí vai. De qualquer maneira, é muito importante que todos vocês estejam atentos agora. E agora, o último aviso que eu acho que é importante que eu faça, porque eu fui instigado a fazê-lo. Estejam atentos a tudo que vocês puderem. A notícias em jornais, televisão, internet, mídias sociais ou informações de terceiros que lá fora estejam vivendo. E é fundamental. Não que vocês digam para os seus parentes que moram na Europa nesses atos, saiam daí, não, mas que estejam atentos nos primeiros sinais, e não vai demorar a acontecer, de que as coisas comecem a acontecer de forma muito mais intensa, é hora deles se retirarem dessas regiões. Porque quando fecharem fronteiras aéreas, marítimas e terrestres, e vai acontecer, é o sinal de que já não será possível sair dessas regiões. E a guerra, quando começar, não vai poupar ninguém, sejam nativos, residentes ou estrangeiros. E principalmente os estrangeiros sofrerão ódio de um outro segmento, que está abarcando toda a Europa, com um contingente de mais de 1 milhão de pessoas, acho que vocês sabem do que eu estou falando, que foram oriundos do Oriente Médio e da África e estão localizados dentro da Europa com o fim de cumprir uma outra etapa. Teremos aí um enfrentamento de 3 grandes correntes, prestem atenção, anglo-saxônicos, asiáticos e muçulmanos. É importante que todos vocês, portanto, estejam atentos a este aviso. Vocês verão essas coisas acontecerem, se lembrarão de que eu disse isso aqui. E torno a enfatizar, não estou aqui fazendo propaganda, não tem bola de cristal, não tem previsão nem tem profecia. São fatos ligados basicamente à civilização humana e à espiritualidade. E a espiritualidade está deixando bem claro, é o momento agora de nós nos voltarmos mais para dentro de nós mesmos e para Deus, e nos tornarmos mais ativos, especialmente em nosso país, nas transformações que queremos. Não fiquem esperando mais ninguém, porque ninguém poderá ajudá-los nessa transformação, especialmente no nosso país, para sair do momento que está deficitário de inflação, de aumento de preços, de corrupção. Dependerá do povo. O povo é que terá que fazer a sua escolha. De qualquer maneira, é fundamental que vocês entendam e compreendam este aviso que eu estou dando. É agora o momento de nós nos voltarmos para dentro de nós mesmos, com uma consciência espiritual, nos voltarmos para Deus, para buscarmos inspiração e nos prepararmos para os acontecimentos que irão se suceder daqui para frente. E vocês se lembrarão que eu falei isso quando essas coisas começarem a acontecer. E um dos mais importantes sinais não será um desequilíbrio econômico global, porque já está acontecendo. São quando esses 3 fatores começarem a ficarem marcados, e já começou na Europa. Fechamento de fronteira terrestre, aérea e marítima. Tá bom? Quanto aos seus parentes e amigos, apenas os avisem e os deixem avisados. Quando esses sinais se manifestarem, é hora deles de buscarem outras regiões para habitarem ou fugirem do núcleo, porque quando iniciar, vai se fechar e não terá mais jeito de se escapar do conflito. Tá bom? Shalom, Salem, paz. Deus esteja conosco. Amém.